sabedoria e paz, ó Deus, na É vida dos verdade, teus Deus. servos. Cuida, ó Deus, de nós, que possamos sair daqui edificados com a tua palavra, firmados, ó Deus, na intenção cada dia mais e mais do Senhor, ó Deus, ser o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, Abençoa a tua Jesus. igreja, a tua casa, esse ministério, Oh, nossa Deus. família, ó Deus, Oh, continua usando de graça, Senhor, para conosco. Amém, meu Obrigada Deus. por tudo e nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática cada dia mais Oh, e mais a Deus. tua palavra, ó Pai. É verdade. Porque sabemos que o Senhor, ó Deus, se alegra naqueles que temem, naqueles que vivificam naquilo que o Senhor tem Oh, meu firmado, ó Deus. Deus, mediante, ó Deus, a obediência do Senhor. Oh, Obrigada meu por tudo, por estarmos aqui na tua casa essa noite, Oh, em meu nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos cantar o hino 168. Vamos cantar depois também, ainda tem um ineto para cantar hoje. O hino 168. Quero convidá-los a ficar em pé, por favor. E os irmãos que estão preparados, vieram para adorar a Deus com dízimos e ofertas, têm a oportunidade de deixar o lugar e depositar aqui no gasofilácio. 168 chuvas de bênçãos. Amém, irmãos. Ainda de pé, nós vamos ler a palavra, depois vamos cantar um ineto, orar e meditar. Então vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6. Versículos 66 a 69. Para onde iremos? João capítulo 6, 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido
que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus. Vamos terminar até o 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos ler, irmãos, todos juntos, pode ler na tradução que você está usando, o versículo 68. O versículo 68, a resposta de Pedro. Vamos lá? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesse momento nós te agradecemos pelos dízimos e as ofertas. Te agradecemos pela fidelidade dos teus servos, pela bênção que o Senhor deu a eles, ó Pai, de suprir as suas necessidades, dar-lhes, ó Deus, recurso, emprego, condição, para contribuir para com a tua obra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Que a janela do céu seja aberta na vida, na dispensa, no bolso de cada um que tem sido fiel à tua obra, Senhor. Ó Deus, que o milagre da multiplicação alcance a vida dos fiéis à obra do Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, por esse momento, ó Deus, e dá-nos discernimento na compreensão da tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, Consolador, aquele que nos faz lembrar, aquele que vem nos orientar, tenha liberdade de agir aqui, meu Deus, sobre todos nós para sairmos daqui melhores, ó Pai. Agora, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que use também a tua palavra para aqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Que estão acompanhando, cultuando ao Senhor em suas casas, por N necessidades e dificuldades, ó Pai. Que esse mesmo Espírito alcance estes corações, ó Pai. Que a mesma graça, que o mesmo Deus Salvador esteja também nestas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o ineto, depois os irmãos vão poder sentar. Obrigado, Jesus, agradecendo ao Senhor. Há motivo de agradecer? Cante, solte a voz, agradeça por tudo que Deus tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado,
Amém, amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Vamos continuar o nosso culto, lendo a palavra, estudando, meditando na palavra de Deus. Capítulo 6 de João, nós não iremos expor os versículos, mas é mais um estudo temático, onde nós estamos perguntando para onde iremos. Pensando na pergunta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Qual a pessoa, quem nós poderíamos correr? Meus queridos, quando nós olhamos para a realidade do mundo, realidade de mundo, não agora por conta da guerra da Ucrânia, da Rússia, o mundo hoje vive em torno disso, é lógico. Eu creio que o mundo não será o mesmo depois da pandemia e também o mundo não será o mesmo depois desta guerra. Quando nós falamos assim numa questão, numa cosmovisão de mundo, nós podemos afirmar isto. Mas também eu conheço pessoas da minha família, e eu inclusive sou um destes, que a gente passa por situações que nos marcam de tal forma que nós não somos mais os mesmos. A gente fica com recordações, a gente fica com feridas, a gente fica com cicatrizes, e nós poderíamos dizer tranquilamente: eu não sou mais o mesmo. Eu já ouvi muito isso agora nas férias, ouvi de cunhadas, de parentes, de irmãos, quando expressões assim: depois da morte de meu filho, eu não fui mais a mesma. Eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais aquela de antigamente. Eu não tenho mais aquela alegria. Outros já falam assim: eu não tenho mais aquele ânimo. Eu não tenho mais aquela disposição. Eu já não sou mais o mesmo que eu era antes. Então, irmãos, tanto nós vemos situações a nível global, onde a humanidade, ela não é mais a mesma, não será mais a mesma. Isso não é um caso isolado, porque durante toda a história da humanidade, situações aconteceram para marcar definitivamente a humanidade. Toda geração tem a sua dose de situação ou situações para balançar, sacudir a nação. Isso não é só eu que estou dizendo, mas é bíblico e é histórico. Se você depois for ler, não precisa ler agora, Daniel capítulo 7 e depois Apocalipse capítulo 13, você vai perceber um pouquinho da história de mundo e do que Deus tem reservado para o fim. Mas também nós podemos perceber no final de Apocalipse que esse Deus que declara, revela os fatos antes mesmo deles acontecerem, tanto as coisas que não são boas quanto as que são boas, é o Deus que escolheu andar com o povo. Ele escolheu andar com o povo. Deus nunca abandonou uma geração à mercê do caos. Nunca Deus fez isso. Sempre houve um remanescente e sempre Deus esteve presente com aquela geração. E a Bíblia garante que Deus vai continuar assim. Ele não vai abandonar o seu povo. Ele não vai abandonar a sua história. Ele não vai abandonar aquilo que ele tem para a história da humanidade. Então é a geração nossa agora. É o nosso tempo. É a nossa era. Agora é o nosso momento. É o momento de nós vermos o mundo ser acudido. É o momento de nós vermos coisas que outrora talvez os meus avós não viram, porque não tinham acesso à tecnologia, à informação, à internet e tantas outras coisas mais, né, que tem por aí, que aproximam o mundo. Davi Jeremias escreveu um livro, na década de 90, parece que foi 90, 80 e pouco, e ele falando de Bush, o presidente americano, onde ele disse que no discurso de Bush expressou uma frase assim dizendo: agora sim, nós ajudaremos a humanidade porque a globalização, o mundo foi aproximado. Podemos agora levar paz,
e levar tranquilidade às nações. Ele diz assim, Davi Jeremias, que respeitava muito aquele homem, mas a conclusão dele ele discordava. Por quê? O que tem determinado para este mundo não é simplesmente paz, tranquilidade, mas o que está reservado aqui para baixo é tribulação, é luta e as coisas continuam. A globalização não fez que o mundo ficasse melhor. Em parte, em situações, fez com que nós que não tínhamos acesso passássemos agora a ver e ouvir coisas que nossos passados não tinham. Então a gente hoje vê e ouve coisas que muitos não tinham esta condição. A Bíblia, ela é atualizada, não que eu estou usando a tradução atualizada, mas ela é atual, porque o mundo que nós vivemos, as potências, o que está por trás de tudo, já está relatado nas Escrituras. A minha compreensão e a compreensão de tantos outros é bem limitada à compreensão nossa. Mas dicionários, concordâncias, homens que estudaram, debruçaram, que têm acesso e Deus deu uma capacidade, têm escrito sobre isto para que nós, leigos, possamos compreender melhor. Então, o mundo não está entregue ao caos. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que este mundo vai andando de mal a pior. A Bíblia fala sobre isso, que o homem ímpio, o homem sem Deus, ele vai fazendo e vai praticando as coisas de mal para pior. Isso vai acontecendo. Então, por isso que me despertei para pensar com vocês hoje sobre algumas situações. Para onde iremos? E em duas coisas assim muito simples. Primeiro é pensar em Cristo e o anticristo. O que a Escritura, as Escrituras nos falam um pouquinho sobre isto. Sobre a vida e a morte. Ninguém pode fugir dessa realidade. E também da realidade das boas novas e das tristes novas. Então, o que nós temos para entender sobre isto? O que nós podemos entender? Quando o Senhor Jesus Cristo fez o discurso para os discípulos, e muitos discípulos estavam ali presentes, e depois do seu discurso, mesmo logo após ele fazer milagres, trazer pão, multiplicação e etc, etc, mas o seu discurso, a sua retórica, a comunicação de algo, e o Senhor comunicou algo, e ao comunicar algo para os seus discípulos ali, a reação é que muitos deles, a Bíblia diz aqui que muitos deles, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, ninguém pode entender, ninguém pode compreender, ninguém pode aceitar, ninguém pode ouvir esse discurso. E muitos resolveram abandoná-lo. Muitos resolveram abandoná-lo. Então, meus irmãos, só que também a Bíblia fala que houve um grupo que resolveu, que ouviu o mesmo discurso, que ouviu as mesmas palavras, que estavam todos ali juntos, estavam no mesmo ambiente, podemos dizer assim, estavam vivenciando isso, vivenciou aquilo tudo ali. E de repente, aos ouvidos daqueles, mesmo em meio àquele discurso, eles sabiam muito bem e conheciam muito bem, como o próprio Pedro, o porta-voz daquele grupo, o representante daquele grupo, não só Pedro exclamou, mas ele era tido como porta-voz, podemos dizer aqui. Ele era aquele que respondia ali agora por todos eles. Ele diz assim: olha, Senhor, para onde iremos? Por que ele respondeu? Tu tens o quê? Palavra de vida eterna. Mas não somente ele parou aí, afirmando aquilo que Cristo realmente era para eles naquele momento. Mas ele foi mais além e ele disse: não só nós sabemos disso, mas nós conhecemos e nós cremos. Nós conhecemos e nós cremos. Portanto, meus irmãos, para onde eu posso ir? Porque eu estou sujeito a todas essas coisas. Eu estou sujeito a isto. Mas você conhece o Deus que você serve? Você conhece os feitos de Deus na sua vida? Você crê neste Cristo que é vida, que é poder, que é o Senhor? Você crê? Mas se você não crê, o texto também diz: como havia aqueles que seguiam a Cristo, também havia alguém ali, que estava no meio, que não o abandonou, não disse que o discurso era duro, mas era aquele que ia deixar ser usado pelo diabo, e o Senhor falou: tem um aqui que é diabo,
Tem uma aqui que é Satanás. Tem uma aqui no nosso meio que é diabo. Ô, irmãos, se Jesus Cristo chegasse na nossa igreja e de repente ele falasse assim: irmãos, olha, tem uma aqui que é Satanás, é diabo. Qual seria a nossa reação? Veja bem que o mal, ele está sempre perto do bem. O mal está sempre perto do bem. O mal está bem próximo. O diabo, ele não distancia dos servos de Deus. O diabo não distancia da igreja de Deus. O diabo não distancia daqueles que adoram a Deus. Mas o diabo permanece bem próximo. E se ele puder, ele vai estar no meio do povo de Deus. Algumas informações: o diabo, nosso inimigo, anda em nosso quê? Derredor. Onde é que o joio está? Onde? No meio de onde? Do trigo. Tudo no meio. Paulo disse assim: eu temo que quando eu sair levantarão lobos ferozes, que levantarão-se contra vocês. Então o mal está bem pertinho do bem da igreja de Jesus Cristo. Mas nós temos, irmãos, algo tremendo, e nós vamos ver isso no capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz aqui o Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 12. Olha o que o Senhor fala. Não precisamos estar no escuro, cegos, não precisamos. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, ele disse o quê? Eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz de quem? Da vida. Você quer ter compreensão das coisas espirituais e das coisas satânicas? Onde é que eu posso encontrar luz para compreender as coisas de Deus e as coisas do mundo? Onde é que eu posso encontrar sabedoria para compreender essas coisas? Nas Escrituras, no próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, quem está em mim, quem anda comigo, ele está o quê? Na luz. Mas sempre haverá, sempre houve e sempre haverá esta luta do bem e a luta do mal. Cristo versus o anticristo. Cristo versus o diabo. Cristo versus Satanás. Sempre houve esta situação. E quando nós estudamos a palavra e nós olhamos o cenário de mundo e de igreja organismo, nós percebemos muito bem isso, muito bem e bem de perto esta situação. Então, a primeira coisa que nós precisamos estudar, e eu coloquei para estudar aqui, primeiro é Cristo versus o anticristo. A palavra de Deus, sempre ela trouxe esperança para o povo de Deus. Sempre trouxe esperança. E aqui a Bíblia diz que nós devemos esperar mais em Cristo do que ter medo do anticristo. Eu vou ler a frase aqui. Ter mais esperança em Cristo do que ter medo do anticristo. Irmãos, nós precisamos ter convicção como Pedro. Pedro tinha mais esperança em Cristo do que medo do anticristo ou de Satanás ou do demônio. Nós precisamos ter mais esperança em Cristo. Vamos ver dois textos. Primeiro foi Pedro, 2 Pedro capítulo 1. Dê uma olhada em 2 Pedro capítulo 1. Vejam só aqui o que Pedro escreve para estes que deveriam ter mais esperança em Cristo do que medo. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro, isso aqui, não é isso? 2 de Pedro 1, 19. Estamos mais confirmada a palavra da profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E aí vem o final da frase, do versículo. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, a preocupação da igreja, dos discípulos, dos apóstolos, era justamente
fazer com que a esperança em Cristo aumentasse mais e mais no coração dos servos. Então, esse deve ser o nosso objetivo. É justamente que isso venha clareando cada vez mais, venhamos ter mais esperança em Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Inclusive, tem vários textos que falam sobre isto. Quanto mais de Cristo eu tenho, mais eu vou ter esperança das coisas do Senhor e mais eu vou ter força no Senhor. Então, Cristo versus anticristo. Às vezes as pessoas dão muito ibope para o diabo. Eu preciso saber mais de Cristo e menos do diabo. Não sei se você concorda, mas eu preciso conhecer mais de Cristo e menos do diabo. Porque eu conhecendo mais da luz, meu amigo, eu vou identificar aquilo que não é de Deus. Quanto menos você conhecer de Deus, da luz, mais dificuldade você terá para identificar aquilo que não é do Senhor. Então, quando Pedro diz assim, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, até que o Senhor venha, nós precisamos entender Cristo versus Satanás, Cristo versus o diabo, Cristo versus o anticristo. Vai acontecer até o último momento. Mas a minha esperança deve estar mais e mais em Cristo, para que eu não tenha medo, para que eu não viva com medo, para que eu não viva sem esperança e desesperançoso. Vamos lá para 1 João. O João que escreveu o Evangelho, escreveu 1 João também. E olha que preciosidade aqui. Eu disse, ó Deus, glória ao Senhor, aleluia, porque um dia eu estarei assim. 1 de João capítulo 3. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. 1 de João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se o quê? O que está reservado para nós? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha a promessa. E aí o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Onde está a tua fé? Onde está a tua esperança? Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Nós um dia seremos como Ele é. Nós o veremos e seremos como Ele é. Irmãos, agora somos filhos de Deus. Agora somos. E um dia nós estaremos como Ele, o Senhor, apresentou-se depois da ressurreição. Portanto, Cristo versus anticristo. Eu preciso conhecer mais e mais do Senhor. Como Pedro disse, tu tens as palavras da vida. E nós cremos e conhecemos. Nós cremos e conhecemos os teus feitos. Nós cremos e conhecemos. Nós não precisamos ir para outro canto. Nós precisamos apegar ao Senhor. Nós precisamos. Não devemos seguir aqueles que não creem, que fugiram. Não devemos seguir aqueles que seguem o diabo como Judas. Mas devemos seguir a Cristo, que é o Filho de Deus, que tem as palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Aquele que não nos deixa em confusão. E quanto mais eu conhecer de Cristo, mais esperança eu terei de estar um dia com Ele. Mais eu terei esperança com Ele. E aí, meus irmãos, João capítulo 16, fala que isto tudo faz com que nós não percamos assim a alegria. Que a nossa alegria não venha a ser transformada ou desfeita ou tirada. Olhe aí, por favor, João capítulo 16. João escrevendo aqui sobre João capítulo 16, a partir do versículo 16. Dê uma olhada aí, por favor, João 16, 16. Olha o que o Senhor fala sobre o Consolador, a ação do Consolador, o agir do Consolador. E aí ele vem falando aqui, João 16, 16, um pouco e não mais me vereis.
outra vez um pouco e ver-me-eis. Aí Jesus vai falando sobre a ressurreição, a morte dele, o sepultamento, e aí daqui a pouco fala da ressurreição, da alegria da igreja de Atos e da volta dele. E aí ele vai falando assim, então, versículo 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. O que é isto? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. E aí vem o versículo 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis. Preste muita atenção no versículo 20. Chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Os servos de Deus chorando, lamentando, e o mundo se alegrará com a morte de Cristo, com a morte do Senhor. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, amém por isto. Glórias ao Senhor por isso. Quando foi que aconteceu? Primeiramente, nós sabemos que lá na morte de Cristo, os discípulos ali, aquela tristeza, a mãe do Senhor, os discípulos todos, eles tristes ali. E o mundo, de certa forma, todo aquele mundo representado se alegrando, o diabo se alegrando, o anticristo se alegrando, Satanás se alegrando, e os discípulos tristes. Mas também no terceiro dia, a alegria tomou conta, explodiu nos corações de todos os servos de Deus. E o livro de Atos começa dizendo que aquela alegria foi contagiante e que a glória de Deus tomou conta dos corações. Foi o primeiro relato. Mas a segunda coisa que nós podemos pensar, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, no versículo 20, que o mundo se alegra. O mundo se alegra. O mundo festeja. O pecado festeja. E muitos dos servos de Deus gemem e se entristecem. Mas a Bíblia diz que haverá um momento que a nossa tristeza vai se converter em alegria. Amém, irmãos? A nossa tristeza vai se converter em alegria. E não será uma alegria momentânea, passageira, de um mero prazer do mundo ou da carne, mas será uma alegria eterna. É tanto que quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, aquela pessoa ela é inundada com uma alegria não temporária, só daqui do momento da vida terrena, mas ela é contemplada com alegria o quê? Eterna, irmãos. Porque o Espírito que está nela permanece eternamente nela. Portanto, meus queridos, eu preciso pensar mais e mais no Senhor. Eu preciso pensar mais e mais e saber que a minha alegria não será tirada. Ninguém pode tirar a minha alegria do Senhor, não. Eu posso ter tristeza física, tristeza emocional, tristeza nos meus relacionamentos, tristeza aqui neste mundo, mas a alegria do Senhor, que é a minha força, ninguém pode tirar, irmãos. Amém? Ninguém pode tirar. E a Bíblia diz isto. Vamos dar uma olhada em Romanos, o que Paulo escreveu àquela igreja, também falando sobre este assunto. Né? Paulo falou sobre isto, né? Em Romanos, que havia um gemido. Isso? Havia um gemido muito grande. Romanos capítulo 8. Dê uma olhada. Romanos capítulo 8. Dê uma olhadinha aí a partir do versículo 22. Romanos 8, a partir do versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de quê? De filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, aqui nós entramos em um outro assunto, que é justamente vida versus morte. Vida versus morte. Olha aqui, a Bíblia diz aqui que não só
a natureza geme, mas nós também, nós, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção. Que tipo de adoção é essa? A redenção do nosso corpo, irmãos. Então, aquela alegria que nós temos no interior, a esperança que nós temos no interior, esta coisa nos dá garantia e certeza de que, como Cristo, quando morreu, trouxe uma tristeza muito grande aos discípulos, a morte hoje de qualquer um ente querido traz uma tristeza muito grande, independente de ser crente ou não crente. É normal acontecer isto. Mas aquele que tem um Senhor, ele é consolado, porque ele sabe que um dia aquele ente querido ressuscitará e eles estarão para sempre na presença do Senhor. Amém? Eles estarão para sempre na presença do Senhor. Ontem eu estava falando para a irmã Kili, a irmã sabe desse texto, só está vendo essa enfermidade, as suas pernas como estão, essa situação sua. Mas a Bíblia garante que quando houver a ressurreição, esse corpinho velho seu, acabado, que está sendo deformado, que está assim, isso, minha irmã, será transformado. E Deus vai ressuscitá-la para a glória do teu nome, do seu nome. A irmã não terá mais essas enfermidades. E vocês, falei para umas adolescentes que estavam lá, e vocês que têm um corpinho cheio de saúde, saiba que vocês estão também andando para a desfiguração. E se vocês não tiverem Jesus Cristo, vocês irão para a perdição eterna e o sofrimento eterno. Então, a nossa esperança é o Senhor. E a esperança que eu tenho em Cristo não me faz ter medo do mundo, não me faz ter medo de Satanás. É lógico que a gente ouve, a gente passa por lutas, como Paulo falou, a gente passa por tristeza, a gente passa por tudo isto. Mas, meus queridos, saber mais de Cristo e saber que Cristo está conosco, saber que o Senhor, Ele diz que Ele é a luz do mundo, que Ele em nós vai iluminar, vai trazer um foco de luz para a compreensão que estar com Cristo é melhor, que nós estamos ali e que um dia nós seremos como Ele é. E saber disso, meus irmãos, é como Paulo quis confortar e consolar a igreja de Roma. Nós gememos dentro de nós, mas nós sabemos que um dia esse corpo vai ser transformado, esse corpo vai ser mudado. É por isso que Paulo disse assim no Novo Testamento: não procure a morte, não procure entender, não procure se preocupar muito com a morte. Se preocupe com a vida em Cristo. Porque morrer, todos vão morrer. Mas se preocupe com isto, não gaste seu tempo procurando a morte é assim, a morte é assado, a morte é aquilo outro, e o anticristo, e o mundo está isso, e o mundo está aquilo outro. Gaste o tempo concentrando na esperança de que o seu corpo será transformado. Que o seu corpo será transformado. Tito, Paulo escreveu a Tito, dê uma olhadinha aí, por favor. Tito, capítulo 2. Tito é depois de 2 Timóteo. Vamos dar uma olhada. O que Paulo quis trazer de esperança. No contexto, irmãos, que as cartas de Paulo, escritas num contexto de tribulação, de perseguição, de angústia, de prisão, de lutas, de morte, de caos. Então, em poucos momentos houve realmente assim aquela tranquilidade. E ele sempre dando ênfase de que Cristo é a esperança, Cristo é a esperança, Cristo é a esperança. Tito capítulo 2, dê uma olhada nos versículos 13 e 14. Ele começa dizendo que nós devemos aguardar a bendita esperança. O que é a bendita esperança? Quem é a nossa bendita esperança? É quem? Jesus. Amém, irmãos? Jesus é a nossa bendita e gloriosa, o quê? Esperança. E qual é a manifestação da glória do Senhor? O Senhor virá com as miríades dos céus. E a manifestação da glória do Senhor, essa glória manifestada do Senhor, vou ler todo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, olha aí o efeito, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Sabe o que acontece? O Senhor te remiu, o Senhor te comprou,
O Senhor te salvou, o Senhor te lavou, é o Senhor que purifica esse povo. Para quê? Para viver eternamente com Ele. E hoje o povo de Deus aguarda. Não é aqui embaixo uma tranquilidade, não. Porque os textos apocalípticos falam que não haverá isso. Daniel fala sobre isso. Daniel 7, Daniel 9. Apocalipse capítulo 13 fala sobre isso. As pragas, as taças, fala sobre esta situação. Se vai acontecer na minha ou na nossa geração, aquilo que nós tanto aguardamos, a bendita esperança, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: há muita coisa reservada para nós aqui neste mundo, enquanto nós vivermos. Há muita luta, há muita tribulação. E esse mundo está andando, nada pode mudar e parar o relógio de Deus. Nem Satanás para o relógio de Deus. Nada é capaz de parar o relógio de Deus. Nada é capaz de mudar o roteiro que Deus tem para esta humanidade. E ninguém vai conseguir parar isso. E aí nós devemos fazer como Pedro. Para onde nós iremos? Para onde correremos? Eu creio que todos nós estamos vendo e ouvindo, no caso, e assistindo relato de pessoas na guerra que estão correndo para o esconderijo. Para onde nós vamos esconder? Muitos estão escondidos. Pastores estão escondidos, mandando mensagem. Estamos no esconderijo há tantas horas. Estamos em tal lugar, escondido assim. Estão escondidos ali. Meus irmãos, eu estava pensando. O Salmo 91 diz. O que diz o Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo descansará. À sombra de quem? Do onipotente Deus. Há algum míssil que pode atingir Deus? Não há. Nós precisamos estar escondidos justamente na mão desse potente Deus. Ele é mais do que o anticristo, ele é mais do que o diabo. E Deus sabe das coisas que o diabo tem preparado para você antes mesmo de ele fazer. Antes de Judas fazer aquilo que tinha para fazer, o Senhor já disse: tem uma aqui que é diabo. Ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Depois, quando estava aquele momento de declarar se realmente quem ele era, que Satanás ia executar, ele disse: vai agora e faz logo aquilo que tem que ser feito. Mas também Deus vê aqueles que buscam o Senhor e que ele toma para si. Teve um servo dele que disse: eu te vi lá debaixo da figueira, eu te vi lá debaixo daquela árvore, eu te vi lá antes. Meus queridos, a morte e a vida, eu preciso me alegrar com a vida. E a vida está em quem? Em Cristo. Só tu tem palavras de quê? De vida eterna. Aguardando a bendita esperança. Aguardando juntos a volta de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Isso é a coisa mais gloriosa. E por fim, irmãos, nós temos aqui boas novas e as tristes notícias. Nós vimos Cristo e o anticristo, o demônio, o Satanás. Vida ou morte. E nós temos também as boas novas versus as tristes novas. Lá em Mateus, eu não vou ler, vocês conhecem o texto e podem ler depois, é Mateus 24, a partir do capítulo 4, até o versículo 11, fala muito do tempo de guerras, de tribulações, de lutas, enfim, destas coisas, que sempre houve na humanidade e sempre existiu e sempre vai existir. Lá em 2 Timóteo, como eu falei, a Bíblia fala que este mundo mal, ele vai continuar de mal a pior. É 2 Timóteo 3:13. Né? Então são notícias tristes, são notícias que realmente abalam e que trazem muita tristeza. Mas também nós temos as boas novas. E estas boas novas nós encontramos em 1 Tessalonicenses, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Dê uma olhada. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Dê uma olhada nos versículos. Depois você pode ler desde o 13 aí, eu creio que você já leu, já marcou em sua Bíblia muito isso aí. Textos maravilhosos. Mas vamos ler aqui versículos 16, 17 e 18. Que diz assim: portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Isso aqui são boas novas, são coisas magníficas, coisas que nos trazem alegria ao coração. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
aqueles que morreram em Cristo, aqueles que adoeceram, aqueles que realmente sofreram muito, que estão agora, o corpo jogado na sepultura, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, parando aqui, quer morramos, quer vivamos, somos de quem? Do Senhor. Se você morre em Cristo, você é quem? Do Senhor. Se você vive com Cristo, você é de quem? É do Senhor. Então, quer morramos ou quer vivamos, somos de quem? Do Senhor. Foi o apóstolo Paulo que falou isto, né? Então, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para que isto? Para que esse fenômeno? Para o encontro de quem? Do Senhor nos ares. Encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele diz assim, olha, enquanto isso não aconteça, Paulo orienta aos Tessalonicenses para que eles agissem de uma forma com todos. E ele termina o versículo 18 dizendo assim, enquanto isso não aconteça, faça isto aqui, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Enquanto não aconteça, faça isso, console uns aos outros com estas palavras. Que palavras? De que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do que da presença do Senhor. Que Cristo é maior do que Satanás. Cristo é maior do que todos. Cristo é aquele que é o Filho de Deus. Ele tem palavras de vida eterna. Nós sabemos, nós cremos e nós temos visto a manifestação do poder de Deus. Entre a vida e a morte, eu preciso exaltar a vida, porque a vida é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ainda que eles morram, um dia vão ressuscitar. Mas aquele que não tem Cristo, ainda que está vivo, ele está o quê? Morto. João capítulo 11 fala sobre isso. Ainda que esteja vivo, ele está morto. Mas para aqueles que estão vivos, o Senhor diz assim, a graça e a esperança. A graça e a esperança. Ainda há esperança para os que estão vivos, porque a graça está aí. E a porta da graça não foi fechada. E, como eu disse, as boas novas é que nós seremos transformados. Então, para onde eu irei? Para onde a minha cabeça deve ir? Para onde as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha esperança deve ir? Para o homem? Para o sistema? Para as coisas deste mundo? Para onde? Para a história secular? Para a filosofia? Para os estudos, a ciência? Para onde eu devo ir? Meus irmãos, eu devo ir para onde? Para o Senhor. Eu devo ir para quem? Para as Escrituras Sagradas. Eu devo ir para onde? Para a presença de Deus. Porque Ele é o único que tem vida e vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna. Fora daí não há solução. Então, ainda que vamos viver com sofrimento, com dores, com tribulações, ainda que o medo venha cercar-nos, mas, sobretudo, o onipotente Deus está conosco. E nós precisamos descansar na presença de Deus. Ele não desamparou os do passado, não desampara os do presente e não vai desamparar os do futuro. Ele vai cumprir a sua palavra, independente da vontade do mundo ou de Satanás. Então, que Deus te abençoe, Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui, domingo de manhã, IBD, Escola Dominical, e à noite também estaremos por aqui. Tá bom? Então, vamos encerrar nosso culto orando ao Senhor nosso Deus. Temos ali uns jovens ali ao lado de... Cadê? Quem são essa turma aí, minha irmã? Então pronto. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Então tá bom. O velho Cosme vai estar orando, o irmão Cosme de Bernadette. O velho Cosme aí, o filho do Maninho. Como é que está a irmãzinha Elizabeth? Está bem, Cosme? Depois você responde aí no microfone se a velhinha está bem, que a velhinha teve aí uns súbitos, né? Umas coisas assim. A patachozinha lá da mata. Mas dá aí para nós o relatório, como é que anda a mamãe e também depois o irmão ora encerrando o culto, por favor. A mamãe está muito bem, graças a Deus, a saúde dela. Os irmãos oraram e realmente, graças a Deus, Deus ouviu as orações dos irmãos e realmente ela está muito bem, graças a Deus. Amém.
Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor mais uma vez para ouvirmos a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue a falar com cada um de nós através da Tua palavra e que assim como nesta noite, todos nós aqui reunidos, ó Deus, e acredito que aqueles que puderam assistir em suas casas, que o Senhor tenha falado aos nossos corações e que venhamos, meu Deus, realmente colocar em prática em nossas vidas, para que realmente nós venhamos, meu Deus, ter certeza onde nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nós venhamos, meu Deus, a cada dia testemunhar aqui nesta terra, que por onde nós passarmos, meu Deus, as pessoas possam ver o brilho do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo pastor, que o Senhor tem, ó Deus, usado o Teu servo a cada dia. Continue, meu Deus, abençoando o Teu servo, dando ele a sabedoria da Tua palavra, para que possamos juntos, ó Deus, aprendermos e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que aqui se faz presente. Obrigado, meu Deus, pela minha sobrinha, ó Deus, pelo seu namorado, que através de Tainara, ó Deus, eles puderam estar juntos aqui hoje conosco para ouvir a Tua palavra. Amém. Continue abençoando este casal, falando ao seu coração, e que essa não venha a ser, meu Deus, a última oportunidade dela aqui conosco, mas que venha a ser a primeira de muitas, ó Deus. Amém. E que juntos ela possa um dia estar juntos conosco, nos alegrando e glorificando o Senhor e Salvador da sua vida, assim como nós também temos essa alegria. Amém. Continue nos abençoando, nos levando para os nossos lares na proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.